Olá, você está na TV Alemes, a TV da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O programa Fique Ligado aborda o tema doenças raras. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a maior parte dessas enfermidades é genética, mas pode ter causa degenerativa, infecciosa ou viral. Eu sou Gustavo Fax e você está acompanhando o nosso programa pelo canal 7.2, a TV do Legislativo de MS. 7.000 doenças raras são conhecidas pela literatura médica e em 95% dos casos, o tratamento é feito com cuidados paliativos e serviços de reabilitação. Cuidar de alguém com uma doença genética rara não é uma corrida, mas é uma maratona em busca de motivação, qualidade de vida, bem-estar, respeito e inclusão. Acompanhe. Esse menino sorridente que gosta de ler, de música, de andar de bicicleta pelo apartamento e fazer gracinha em frente às câmeras é o Theo, de 5 anos. Alisson conta que o filho foi bem acompanhado no pré-natal, sem nenhum indicativo ou suspeita de doença genética, mas na hora do parto, tudo que havia sido programado até ali tomou um rumo diferente. A partir do parto ali, do período do nascimento dele, com placenta calcificada, sofrimento no útero. E aí dali em diante começou uma saga muito difícil para ele, de UTI neonatal de quase um mês, com convulsões, suspeitas de problemas com cânceres e tal, várias suspeitas, inflamação neuropleural, vários problemas. Ele é um grande sobrevivente. A saúde do Theo piorava a cada dia com episódios de convulsão, o coração acelerado e a dificuldade para respirar. Foram 3 meses de muitas dúvidas, incertezas, medo. 90 dias para receber o diagnóstico depois de um exame genético detalhado que a família de Brasília fez em São Paulo. O médico constatou que tinha uma cadeia cromossômica lá faltando lá, que indicava uma síndrome de deleção em alguns cromossomos. Essa deleção ela indica atraso de desenvolvimento, tanto motor quanto intelectual. Entre as doenças genéticas raras, a do Theo é ainda mais rara. Deleção cromossômica 13q14. Pouco mais de 60.000 crianças no mundo todo tiveram registros dela. E ele teve que fazer uma pesquisa muito mais a fundo para poder conseguir enxergar os padrões ali e conseguir dar um diagnóstico da onde a gente tinha que atuar para poder ajudar ele, ajudar o Theo a poder desenvolver. Essa doença, ela afeta ele no quesito desenvolvimento dentro da, não sei se é a palavra correta, da cronologia correta ali da idade dele. Para uma criança, por exemplo, que ele tem 5 anos hoje, ele tinha que estar com a idade mental da criança de 5 anos. Tanto para as brincadeiras, para a socialização dele, a capacidade dele focar nos estudos e de se comunicar. É totalmente desregulado isso. É como se ele tem 5 anos e é como se ele tivesse 3, 2,5. Cadê a mochila do Theo? Tá ali! Lidar com uma doença genética rara não é uma corrida, é uma maratona, em busca de motivação, qualidade de vida, bem-estar, desenvolvimentos motor e intelectual, respeito e inclusão. Theo sempre recebeu muito estímulo da família e isso ficou ainda mais evidente no ano passado, com outro diagnóstico, o transtorno do espectro autista. Os médicos entendem que existe inteligência nele, capacidade de focar e de hiperfocar nas coisas, porém existe uma dificuldade ali em relação às crianças que não têm esse espectro e não têm síndrome alguma. E aí os médicos indicam que a gente faça todo um trabalho de estimulação. As doenças genéticas são causadas por alterações no DNA. Algumas podem ser hereditárias, ou seja, o material genético herdado dos pais. A maioria das patologias raras é de ordem genética. 80% das doenças raras são de origem genética, mas existem doenças genéticas que não são raras.
né? Mas a maioria das doenças raras tem origem genética, por isso que tem até essa confusão, né, entre doença genética e doença rara, porque realmente a maioria das doenças raras tem uma origem genética de base. E as doenças raras são doenças crônicas, complexas, que requerem atenção e acompanhamento especializados. E esse acompanhamento tem que ser contínuo e levando em consideração as necessidades individuais do paciente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, doença rara é aquela que afeta até 65 pessoas a cada 100 mil, ou seja, 1,3 para cada 2 mil indivíduos. Cerca de 80% dessas enfermidades são genéticas e os outros 20% podem ser causados de maneira degenerativa, infecciosa ou viral. 7 mil doenças raras são reconhecidas pela literatura médica e para 95% dos casos não há tratamento, apenas cuidados paliativos e serviços de reabilitação. Apesar das doenças raras serem raras individualmente, em conjunto abarcam um número significativo de pessoas na população. Estima-se que cerca de 5% de toda a população no mundo sejam de pessoas com doenças raras. O diagnóstico precoce aumenta as possibilidades de tratamento e nessa corrida contra o tempo, o Distrito Federal é referência no país. O teste do pezinho, feito pelo Sistema Único de Saúde, é capaz de detectar mais de 60 doenças genéticas e raras. O DF é o primeiro no país a realizar análise ampliada pelo SUS. Aqui no Distrito Federal, o teste do pezinho ampliado é mais do que um exame, é um programa multidisciplinar. Toda a coleta feita nos hospitais da rede pública é trazida para o hospital de apoio. No núcleo de genética, começa uma investigação para descobrir uma possível doença genética ou rara. E a partir daí é feito o tratamento. A gente avalia todos os recém-nascidos para achar dentro da população aqueles que têm uma doença que é grave, mas que é detectável logo ao nascimento e que tem um tratamento conhecido. E que esse tratamento ele muda a história natural da doença, ou seja, a criança com aquele tratamento que muitas vezes é simples e barato, ele consegue desenvolver normalmente. Depois do diagnóstico, o atendimento multidisciplinar. Ele é essencial para quem lida com uma doença genética ou rara, para ter qualidade de vida. Médico geneticista, nutricionista, psicólogo, assistente social, técnicos de enfermagens, enfermeiras, fonoaudiólogos, fisioterapeutas. E é individualizado, depende do tipo de alteração e do tipo de necessidade que a criança possui. Nesse primeiro momento, o trabalho da psicologia volta-se mais para estar acolhendo a família, vendo quais são as dificuldades, se essa família está super valorizando ou pouco valorizando esse diagnóstico, para estar equalizando a compreensão dela e a partir daí garantir que ela tenha uma boa adesão. É o caso da Ellen, de 12 anos, que nasceu com hiperplasia adrenal congênita. O distúrbio genético afeta as glândulas suprarrenais, o crescimento e o desenvolvimento da criança. Desde 2012 que a gente faz o diagnóstico precoce dessa doença pelo teste do pezinho. A Ellen foi uma das primeiras pacientes que a gente fez o diagnóstico da doença, né, e que a gente acompanha desde então. Com o atendimento multidisciplinar, as famílias organizam a rotina da criança e adaptam as atividades de acordo com a autonomia do paciente. Tem toda uma questão de sustentar uma rotina de dieta, de medicação a longo prazo e que é muito difícil para uma criança que não percebe nenhum sintoma, não percebe nenhuma alteração física, aderir a um tratamento que é para a vida inteira. A cada 3 meses, uma nova consulta para Ellen. Tudo pensado para evitar complicações. Para a mãe, diarista, o atendimento multidisciplinar é mais do que tratamento, é acolhimento, rede de apoio. Se não tivesse um hospital para continuar o tratamento, como é que seria a vida de vocês? Seria muito ruim, difícil, principalmente para ela. Essas doenças podem estar associadas às deficiências físicas, visuais, motoras, intelectuais, entre outras, que fazem com que o paciente sejam vítimas de exclusão por parte da sociedade.
Assim, além dos efeitos da doença em si, os pacientes sofrem a dor do afastamento do convívio social, tornando mais difícil a autoaceitação. Um cenário que precisamos mudar. Já passei por várias situações onde foram preconceituosos com a minha filha na escola, pais de alunos, em parada de ônibus, na rua, em lanchonete, em shopping. Aonde eu sentava, as pessoas não sentavam. Se eu deitasse ela na cama, as pessoas pediam para mim sair. Não pediam nem licença, pediam para mim sair e já tiravam o forro. Já tirava o forro da cama, achando que a doença dela era contagiosa. Outra questão das doenças raras é muito essa solidão de você sentir que você é a única pessoa no mundo que passa por aquilo. Depoimentos como esses mostram que ainda temos muitos desafios quando falamos sobre doenças genéticas e raras. Aliás, o assunto agora do segundo bloco do programa é uma doença genética raríssima, epidermólise bolhosa, também chamada de EB. Ela provoca bolhas na pele causadas por atritos mínimos e pode ser vista desde o nascimento. A borboleta é o símbolo internacional que representa a doença. As asas são frágeis, assim como a pele de quem tem EB. A partir de agora no Repórter Justiça, a realidade e os desafios de quem vive com essa doença. Nossa primeira parada é no Hospital Universitário de Brasília. Conversamos com a presidente da Comissão Multiprofissional para Atendimento das Pessoas com Epidermólise bolhosa para entender os sintomas, os cuidados e o tratamento necessário. Ela é uma doença rara, né? A gente tem poucas pessoas no Brasil, aproximadamente 1000 pessoas com a doença. Ela é uma doença genética e aí ela pode acometer a parte cutânea e também a parte extracutânea. E aí, com relação à parte cutânea, as pessoas vão apresentar bolhas no corpo e também na cavidade oral. E essas bolhas, elas precisam, então um dos cuidados é que a pessoa precisa perfurar a bolha, porque a bolha, ela fica com um líquido dentro. Então, se você não perfura essa bolha, esse líquido ele vai tomando espaço e a bolha vai ficando cada vez maior. Uma doença marcada na pele. As lesões podem demorar para cicatrizar, principalmente nas áreas com maior atrito, e esse é um dos perigos. Os pacientes podem ter complicações, como infecções ou câncer de pele, por exemplo. Tem ainda as manifestações extracutâneas, que também requerem cuidados, porque podem afetar a qualidade de vida. As pessoas com EB do tipo distrófica recessiva, elas podem ter bolhas no esôfago e aí essas bolhas, cada vez que elas cicatrizam, elas vão reduzir o lumen do esôfago e aí o que você mastiga e engole fica mais difícil para engolir. Então a gente tem pacientes que quando o esôfago está muito estenosado, eles conseguem engolir apenas líquidos. E a gente chega em casos emergenciais que a pessoa só consegue, nem a saliva própria consegue deglutir. Então é um estado de emergência. A epidermólise bolhosa não tem cura. O tratamento é para a vida, para aliviar as dores, coceiras e prevenir infecções e outras complicações. Para isso é importante um acompanhamento de uma equipe multiprofissional. O ponto principal para a gente ajudar esses pacientes na qualidade de vida é que eles tenham um tratamento com uma pessoa, com um especialista, com uma pessoa que conhece a EB. O Hospital Universitário de Brasília oferece cuidados aos pacientes com EB há mais de 20 anos e se tornou referência nacional e mundial nesse tipo de tratamento. A cada 2 meses, pacientes e familiares se encontram para trocar informações. Isso para a gente é uma porta aberta, mas escancarada, porque para a gente ter pessoas olhando para a gente é muito importante, ter essa ajuda, ter esse olhar, porque não é só pela questão financeira, pela questão de ajuda de alguma forma, mas assim, pelo preconceito, pelos olhares, para as pessoas, a nossa luta, quando a gente fala de EB na internet, é para que as pessoas sejam conscientes.
porque muitas vezes são preconceituosos, né? Já passei por várias situações onde foram preconceituosos com a minha filha na escola, pais de alunos. Tatiane é mãe da Amanda, de 20 anos. O tratamento no hospital está em dia. A dificuldade mesmo, por causa da doença, é como a própria mãe já adiantou: fora daqui. Tem gente que é muito preconceituoso, já chegou da gente chegar na parada e a moça pegar os filhos de perto da gente, pensando que é contagioso. Mas hoje eu consigo lidar melhor com essa situação. Histórias que se cruzam, dificuldades parecidas. Emanuele mora no interior de Goiás, mas faz o tratamento da epidermólise bolhosa no Hospital Universitário de Brasília. Para chegar até aqui, não foi fácil. O médico da minha cidade achou que aquelas bolhas que saíam no corpo dela era uma bactéria. Aí passou 14 injeções para ela tomar. Eu lembro que uma enfermeira foi pegar ela como se fosse uma criança normal. Aí foi arribar ela. No que arribou ela, essa pele do corpo dela soltou toda. Aí ficou aquelas gotas de sangue saindo, tipo aquela torneirinha de água. A gente fica com o emocional abalado, né? Porque é uma coisa que mexe muito o emocional da gente, é muito sofrimento, ela reclama muito de dor. A epidermólise bolhosa pode se manifestar de diferentes formas, das mais simples às mais graves. É o caso da Ana Carolina, do Distrito Federal. Quando a gente pega formas mais graves de epidermólise bolhosa, a gente tem tratamentos aí que variam da casa de 30 mil até 60 mil. Por mês. Por mês. Para que a gente tenha acesso aos curativos que a gente pode usar, com as tecnologias que a gente pode usar, curativos que não vão agredir a nossa pele, né? E outros produtos também que a gente precisa para limpeza das feridas, medicações para tratamento das lesões esofágicas, para as lesões oculares, para outros tipos de lesões que surgem. A maioria dos médicos e profissionais de saúde não é familiarizada com a epidermólise bolhosa. Mostramos até aqui que no Distrito Federal o tratamento é multidisciplinar e com bons resultados, mas em outras cidades a realidade é bem diferente. Eu estou com uma amiga no interior do Rio de Janeiro, uma amiga adulta, que ela está quase perdendo os dentes, porque ela está com osteoporose gravíssima, e aí ela está quase perdendo os dentes quase caindo, e ela não consegue ter um apoio de um endocrinologista para que possa passar o tratamento para ela para combater a osteoporose. As doenças raras podem, em muitos casos, não ter cura, mas o preconceito tem. E o caminho para isso é a conscientização sobre esse tema, promovendo informação ampla e a inclusão desses indivíduos e das suas famílias. Analice, 25 anos, roupeira, moradora do Distrito Federal. Ela nasceu com síndrome de Turner, doença rara causada por alterações nos cromossomos sexuais femininos. A estimativa é de que há 16 mil mulheres no Brasil com essa doença. A cada 1000 crianças que nascem, uma nasce com Turner. E o diagnóstico acaba que não é muito fácil, porque muitos pais não se atentam a alguns sinais. Igual minha mãe se atentou aos sinais, ela observou o meu pescoço, observou que eu não estava desenvolvendo, ela observou que eu tinha o tórax bem mais largo. Aí ela procurou meu pediatra e, era totalmente desconhecido para nós, porque pelo fato de ser genética, de ser da genética, teve uma mutação genética. Então, ninguém da minha família tem. Assim como outras doenças raras, a síndrome de Turner pode causar complicações para a saúde, como problemas cardíacos, mas com tratamento adequado é possível ter qualidade de vida. Você tem que acompanhar com o médico da coluna, com o ortopedista da coluna, o ortopedista do joelho, o endócrino, o neuro. Então, é um conjunto de uma equipe de médicos que eu tenho que ter acompanhamento conforme vai aparecendo. Não aparece tudo de uma vez.
Falamos até aqui sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento multidisciplinar. Agora, a gente vai mostrar que conviver com uma condição rara vai além da saúde. Isso impacta todos os aspectos da vida. Estamos falando de exclusão e desigualdade social, vulnerabilidade, discriminação e preconceito. É uma montanha-russa de altos e baixos, cheia de obstáculos. Hoje, Luciana e a irmã Elaine têm autonomia para fazer o que gostam, porque sabem dos direitos, respeitam as limitações e não poupam um dia sequer para viver bem. E isso é inegociável. Mas não foi sempre assim. Na infância, estudar era uma barreira pela falta de acessibilidade e preparo dos profissionais da educação. Várias escolas me rejeitaram. Até que a gente, com muita insistência, meus pais, né, com muita insistência, entrou em contato com a mídia, né, e a gente conseguiu uma vaga numa escola particular, porque nem as particulares me aceitavam. Eles não entendiam a minha limitação, então eles pediam para eu meio que me virar sozinha, para poder pegar os materiais sozinha, para poder, sei lá, abrir um livro sozinha, e essas coisas eu não conseguia fazer só. Então eu sempre dependia de alguém para poder me auxiliar. Luciana e Elaine nasceram com atrofia muscular espinhal, mais conhecida como AME, uma doença rara degenerativa passada de pais para filhos, que interfere na produção de uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores. Sem ela, os neurônios morrem e não mandam impulsos nervosos da coluna vertebral para os músculos. A consequência disso impacta na capacidade de andar, se mover, engolir e até respirar. A doença tem 5 classificações. A das irmãs é a do tipo 2. É uma patologia genética, né? Que a gente vai perdendo as forças com o tempo, né? Porque ela meio que ataca a musculatura do nosso corpo, do meu corpo. E assim, algumas coisas que eu fazia na infância, hoje eu não faço mais. Por conta que eu perdi minhas forças, né, musculares. No Brasil não há uma lei específica para as doenças raras, mas o Estatuto da Pessoa com Deficiência garante direitos das pessoas com essas condições e impõe penalidades a quem infringir a lei. A pessoa com deficiência aí se encontra junto às doenças e síndromes raras. Tem, por exemplo, algumas isenções fiscais, tem facilidade de acesso a acesso ao tipo de direito, vaga especial. Então, tem uma série de pequenos ajustes para que busca facilitar e dar um pouco mais de inclusividade, né? Que essa pessoa seja incluída e tenha uma facilitação da sua vivência em sociedade. O advogado lembra ainda que no ano passado foi sancionada a lei que institui a Semana Nacional da Informação, Capacitação e Pesquisa sobre Doenças Raras. O objetivo é debater as enfermidades incomuns. Leis como essa são muito importantes porque o empoderamento da população como um todo, não apenas das pessoas envolvidas, é muito importante para se chamar a atenção, né, para a importância daquele fenômeno, né? Então a gente pega, por exemplo, o Outubro Rosa, o Novembro Azul. A gente vê que a cada ano as campanhas estão mais fortes, a população está cada vez mais conhecendo, se aprofundando, cada vez mais, de fato, sendo empoderada tanto de informação de prevenção como também de possibilidades de tratamento. Irmãs com o mesmo diagnóstico sempre juntas, lado a lado, dividindo as mesmas dores e os desafios de uma doença rara. Infância sem acessibilidade, adolescência marcada por preconceito e uma vida adulta cercada de capacitismo. As empresas entendiam que, por eu ser cadeirante, não havia acessibilidade e talvez eu não poderia ter o mesmo desempenho de uma pessoa comum. E aí foram várias rejeições. Luciana é palestrante e formada em administração de empresas e direito. Virou concurseira, passou em 8 concursos, é analista judiciária e atua como consultora de juíza no TJDFT. Já a Elaine é analista de sistemas e influenciadora digital. Eu vejo assim que a deficiência ela não me atrapalha em nada, ela é só uma questão de uma limitação. Então eu tento viver um dia de cada vez, aquele dia bem vivido. Bem,
Bem, o nosso programa fica por aqui. Você também pode acompanhar a nossa programação pelas mídias sociais da Casa de Leis. Até a próxima edição. Tchau, tchau.